A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais um culto de doutrina para o estudo da palavra. Faremos agora uma oração inicial. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudar a tua palavra, Pai querido. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa todos aqueles, Senhor, que são alcançados por esta transmissão, Senhor. E nós reiteramos o nosso pedido, Senhor, em prol de toda a humanidade, para que o Senhor possa, de uma vez por todas, extirpar este vírus da face da terra. Que vidas preciosas sejam poupadas, Senhor. Que pessoas possam ter seus empregos recuperados, Senhor. O que nós te pedimos, Senhor, é a tua misericórdia, para que a tua misericórdia possa, Senhor, alcançar a todos, em nome de Jesus. Amém. Estamos, então, aqui em mais um estudo da palavra. Neste domingo, na escola dominical, nós teremos programado o estudo sobre o Salmo 119. Como o Salmo 119 ele é longuíssimo, e como eu já tinha feito um estudo completo de Hebreus capítulo 11, eu achei por bem, então, aproveitar e fazer um estudo completo também do Salmo 119. Por isso estaremos começando hoje, aí eu continuo no domingo, e então utilizaremos mais 3 sextas-feiras para poder concluir esse estudo sobre o Salmo 119. Na verdade, mesmo essas sextas-feiras, vai ser um estudo panorâmico. Explorar a fundo, precisaríamos até de mais tempo, mas, pelo menos, como esse Salmo 119, ele é dividido em 5 partes, ou pode ser dividido em 5 partes, então dividiremos esse estudo em 3 etapas. Hoje a primeira, no domingo a segunda, e depois mais 3 sextas-feiras. Vamos recordar, lá no início do trimestre, quando tivemos aquela introdução geral do livro dos Salmos, falamos dos salmos acrósticos. O que é um acróstico? Mais especificamente, um acróstico alfabético. É você pegar um poema e, juntando na ordem a primeira letra de cada verso, você segue a ordem alfabética. Um bom exemplo de acróstico, vez ou outra, nós vemos pessoas nas ruas com aquela camisa em que você tem na vertical Jesus e a partir de cada uma daquelas letras, você escreve palavras formando uma frase. Então, já vi, por exemplo, camisas. Justo, eterno, salvador, único e suficiente. Então, isso é um acróstico. Nesse caso, não é alfabético, ele segue uma palavra, no caso, o nome Jesus. O acróstico alfabético, ele vai pegando a primeira letra de cada verso e vai seguindo, então, na ordem alfabética. Se pegássemos um acróstico alfabético usando o nosso alfabeto, então o primeiro verso teria que começar com A, o segundo verso teria que começar com B, o terceiro verso com C e assim por diante. No caso dos alfabetos, dos acrósticos alfabéticos no hebraico, eles vão seguir, obviamente, a ordem do alfabeto hebraico, de tal forma que numa tradução você não consegue perceber isso. Agora, na tradução Almeida Corrigida, mantém-se o nome das letras hebraicas. Não se sabe
quem escreveu esse salmo. Diz a tradição judaica que teria sido Esdras. Mas isso é uma tradição. O texto na língua original, que é o hebraico, não traz um título para esse salmo. É um salmo anônimo e que não possui título. Lembrando que aquele título que aparece em negrito nas nossas Bíblias, esses títulos foram colocados pelas editoras, neste caso, pela Sociedade Bíblica do Brasil. O escritor desse salmo, ele resolveu não escolher apenas um versículo para cada letra do alfabeto hebraico. Ele resolveu fazer de 8 em 8 versículos. Como o alfabeto hebraico possui 22 letras, 8 vezes 22 dá os 176 versículos deste salmo. Lembrando, o livro dos Salmos é uma coleção de salmos. Cada salmo é uma unidade em si. Portanto, não é correto falar livro dos Salmos, capítulo 119. Isso não é correto. É o Salmo de número 119. Agora, como cada salmo ele se comporta como se fosse um capítulo do livro, por isso que se diz que, considerando como se fosse um capítulo, ele então é reputado como o maior capítulo da Bíblia. Da mesma forma, é interessante que é até próximo, considerando cada salmo como se fosse um capítulo, mas lembrando que não são capítulos. Considerando como se fosse um capítulo, o Salmo 117 seria então reputado como o menor capítulo da Bíblia. Só para que os irmãos tenham uma ideia, tirando o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia está lá no livro de Números, no capítulo 8. Então, Números... Perdão, falei 8, capítulo 7. Números, capítulo 7. Esse, tirando o Salmo 119, que se comporta como se fosse um capítulo, mas não é um capítulo. Porque o livro de Salmos, ele não é dividido em capítulos. Cada salmo é uma unidade em si mesmo. Então, nós temos 8 versículos para cada letra do alfabeto hebraico. E é por isso que, observando aí pela Almeida Corrigida, os 8 primeiros versículos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph, que alguns dizem que corresponde ao nosso A, mas na verdade essa letra no hebraico ela não tem som. Então, no hebraico, na tradução você perde isso, no hebraico, do versículo 1 ao 8, todos os versículos começam com a letra Aleph. Depois, do versículo 9 ao 16, todos esses versículos, é um segundo grupo de 8 versículos, e, portanto, todos esses versículos começam com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é a letra Bet. Aí sim, equivale ao nosso B, embora, dependendo da palavra, possa ter um som de V. E assim vai até a última letra. É interessante, porque foram escolhidos 8 versículos para cada letra. Esse salmo, ele é um louvor à palavra de Deus. É um hino à palavra de Deus. Ele escolheu 8 versículos para cada letra porque ele quer explorar 8 sinônimos para a palavra de Deus.
É interessante que, dentro da simbologia hebraica, o número da perfeição é o 7. Colocando um a mais significa que justamente a palavra de Deus, ela extrapola toda a perfeição. Agora, como existe também um outro número com uma forte simbologia, que é o 10, justamente porque 10 é o número de mandamentos, como nós encontramos lá em Êxodo 20, ele acrescentou, então, a esses 8 sinônimos, mais 2 palavras que não são diretamente sinônimos de palavra, mas que funcionam dentro do Salmo como sinônimos, que é caminho e fidelidade. Ao todo, então, você tem 10 sinônimos para fazer uma comparação com os 10 mandamentos. O escritor do Salmo 119, quem quer que tenha sido, segundo a tradição, foi Esdras, ele fez com que cada versículo tivesse um ou 2 desses sinônimos. Então, ele organizou de tal maneira que em nenhum versículo deixa de ter um desses sinônimos para a palavra de Deus. Nós, na verdade, vamos ter 3 agrupamentos. As 8 palavras principais vão ser divididas em 2 grupos de 4, e depois esse grupo que inclui essas 2 palavras adicionais. Então, nós vamos ter Torá, lei, que também pode ser traduzida como instrução. Aparece 25 vezes. Depois eu tenho Edut, que eu posso traduzir como testemunho, 23 vezes. Depois, Mishpat, que eu traduzo como juízo. E a última palavra desse primeiro agrupamento, Davar, que significa exatamente palavra. 26 vezes em 23 versículos. Como eu tenho 22 letras do alfabeto hebraico, esse primeiro grupo significa que aparece em cada grupo de 8 versículos, pelo menos. Então, tem um correspondente com cada letra do alfabeto hebraico. Depois, eu vou ter mitzvah, mandamento, que aparece 22 vezes. Depois eu tenho pekudim, que eu posso traduzir como preceitos ou ordenanças. Vai aparecer 21 vezes. E fechando esse segundo agrupamento, Hok, que eu posso traduzir como estatuto ou também uma espécie de ordenança. E ainda também Imirá, declaração, dito no sentido de uma promessa. E aí fecha esse segundo agrupamento. Imirá, que aparece 19 vezes. E aí fecha, então, com mais 2 palavras para ter o conjunto de 10. Eu tenho derer, caminho, que aparece 13 vezes e que é praticamente um chamado sinônimo perfeito, né, de orar,
que eu traduzo como senda. É mais adequadamente traduzido como senda, que aparece 5 vezes. E aí, fechando, emuná, que é traduzido como fidelidade, aparece apenas 5 vezes. E é interessante que essa palavra é que vai ser traduzida na Septuaginta, que é a tradução grega, como pistis, fé. É essa palavra que dá origem ao conceito de fé, que é um conceito que vai ser explorado no Novo Testamento. Só existe um versículo no Antigo Testamento que emuná vem traduzida em nossas Bíblias como fé, mas ali o significado correto é fidelidade no Antigo Testamento, que é lá em Abacuque 2,4. O justo viverá pela sua fidelidade. Aí no grego, consequentemente, na abordagem neotestamentária, é que nós teremos fé. O justo viverá pela fé, Romanos 1,17. O Salmo 119, então, ele vai ser esse enaltecimento à palavra de Deus. É interessante que ele fica praticamente quase que no meio da Bíblia, porque o Salmo 118 é que vai marcar o centro, né? E aqui eu coloquei outras palavras importantes que vão marcar todo o Salmo. Então você vai observar como aparece o tetragrama, ou seja, o nome sagrado de Deus, que em nossas Bíblias é traduzido como Senhor, mas o correto é colocar pelas 4 letras, como eu coloquei aqui. Depois, chamar, observar, também poderia ser traduzido como guardar. Lev, coração. Eved, servo. Lamad, ensinar, aprender. Inclusive, aqui tem um detalhe bem interessante. Essa raiz, lamad, se ela é declinada, se ela é conjugada no grau chamado kal, ela significa aprender. Agora, se ela é conjugada num outro grau chamado pielo, ou seja, fica limed, ela significa ensinar. Qual é a lógica? Para que eu ensine, eu precisei primeiro aprender. Aí vem outras raízes, ahav, amar, tzedek, justiça. Depois, para sempre antigamente, houve um erro aqui. Eu já combinei com o Leandro, vou consertar isso depois no PDF e vai estar sendo reenviado. Teve esse pequeno erro aqui que repetiu a palavra. E assim eu tenho aqui outras palavras que serão importantes. Como é um salmo muito longo, é o salmo mais longo da Bíblia, então é fácil você ter muito dessas repetições. Eu tenho trabalhado com análise retórica, que analisa justamente essas repetições. Como são muitas e muitas repetições, eu não fiz a marcação dessas outras repetições, só indiquei aqui rapidamente, mas na tradução que eu fiz, eu marquei apenas onde aparece os sinônimos de palavra. Essa primeira parte do Salmo 119 vai do versículo 1 ao 40. Isso porque o Salmo vai estar estruturado da seguinte maneira. Nós temos cada agrupamento ligado a cada letra do alfabeto hebraico. As primeiras 5 letras, os primeiros 5 agrupamentos, formam a primeira parte. Aí 8 vezes 5, 40. Então, os 40 primeiros versículos formam a primeira parte. Depois, você tem outro agrupamento de 5 letras, ou seja, de 5 grupos de letras, 5 vezes 8 mais 40. Então, do versículo
41 a 80, a segunda parte. A parte central, que aí vamos estar analisando na outra sexta-feira, nesse domingo, estaremos analisando a segunda parte. Aí na outra sexta, a parte central. Essa é mais curta. Pega 2 agrupamentos, 2 letras, e, portanto, vai do versículo 81 até o 96. E aí, a quarta parte, ela vai pegar mais 40 versículos e a última parte, os 40 últimos versículos. Então, dentro da análise retórica, eu faço uma tradução alternativa. Eu tentei até utilizar uma tradução já pronta, mas não dá certo. Senão você não consegue fazer a marcação dessas repetições. E, por sua vez, são 8 versículos para cada letra. Cada parte dessa vai ser dividida em trechos. E cada parte, cada grupamento de letra tem exatamente 3 trechos. Então, vamos lá. Começando, então. Bem-aventurados são os íntegros de caminho, que andam na lei do Senhor, ou na lei de Adonai. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E a partir daqui, as nossas traduções marcam bem aonde aparece coração. Observe aonde aparece a palavra coração. Versículo 3. Jamais praticarão iniquidade, andarão em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que totalmente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam estabelecidos para observar os teus estatutos. Então não ficaria envergonhado ao contemplar todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então, aqui é o primeiro agrupamento relacionado à letra Aleph, dividido em 3 trechos. O trecho central, que se torna, então, o mais importante, está aqui, nos versículos 4 e 5. Tu ordenaste os teus preceitos para que totalmente os observássemos. Totalmente, completamente. Aqui a Almeida Corrigida colocou, para que diligentemente os observássemos. É uma palavra aqui que pode ser traduzida de várias maneiras com o mesmo sentido. Totalmente, completamente, diligentemente. A Almeida Atualizada, se eu bem me lembro, traduz à risca, para que o cumpríssemos à risca. São várias maneiras de mostrar essa prontidão para cumprir de maneira cabal os mandamentos do Senhor. Tomara que os meus caminhos sejam estabelecidos para observar os teus estatutos. Então, aqui você tem, nesse primeiro agrupamento, a parte central nos versículos 4 e 5. Agora, o segundo agrupamento, relacionado à letra Bet. Eu coloquei aí no PDF não somente o nome de cada letra, como coloquei ao lado como é a letra no hebraico.
Com que purificará o jovem a sua senda, para observar conforme a tua palavra? Aqui tem uma ligeira diferença em relação à tradução da Almeida, porque a Almeida já responde no versículo 9. E a resposta, vamos verificar que, na verdade, está no versículo 11, que termina esse primeiro trecho aqui do segundo agrupamento. Então, continuando. Com que purificará o jovem a sua senda para observar conforme a tua palavra? No versículo 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes extraviar dos teus mandamentos. Escondi a tua declaração no meu coração, para eu não pecar contra ti. E aí fecha esse primeiro trecho do segundo agrupamento. No versículo 9, todo ele é uma pergunta. E essa pergunta é respondida no versículo 11. Aqui vale uma observação. Notem que observar conforme a tua palavra é respondido. Escondi a tua declaração. Pode ser uma declaração, um dito, um anúncio, pode ser até um anúncio profético. Isso vai acontecer lá em Abacuque 3. Ouvi o teu anúncio, a tua declaração, o teu anúncio profético. Poderia também estar se referindo a uma promessa. Se fala muito de promessas, né? Você tem promessas de Deus, mas se nós queremos que as promessas de Deus possam se cumprir em nossas vidas, né? Vamos observar segundo a palavra de Deus. É isso que está dizendo aqui. Agora vem o trecho do meio, no versículo 12, que, portanto, é o mais importante desse segundo agrupamento. Bendito és tu, ó Adonai, ou bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Agora o versículo 13 começa o último trecho desse segundo agrupamento. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e contemplarei as tuas sendas. Interessante, né? Esse segundo agrupamento começou com senda e está terminando aí aqui com senda. Mas como as traduções colocam caminho igualmente, né? Aí você não percebe isso. Versículo 16. Terei prazer nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Um pequeno detalhe aqui, são sinônimos, mas existe uma nuance em cada um deles. Palavra tem uma nuance diferente de declaração. Só que nossas Bíblias, palavra e declaração colocam como se fosse, se traduz como palavra, igualmente. A questão do testemunho, aqui também é interessante. Você tem juízo, testemunho, preceito e estatuto. Estatuto é algo que foi redigido para normatizar um comportamento. Então, quando se fala de um estatuto da igreja, é para normatizar o bom funcionamento da igreja. Os estatutos foram instituídos por Deus para que nós pudéssemos ter a nossa vida organizada. Preceitos. Preceitos, quando você diz que um médico fez uma prescrição, né? Ele faz uma prescrição para melhorar a nossa saúde ou para evitar uma doença. Os preceitos
são para que nós possa se evitar que nós possamos cair, nos machucar. Os testemunhos são aquelas ordenanças que servem para que nós possamos testemunhar das maravilhas e do poder de Deus. Então, por isso que é importante perceber aonde ele vai colocando o estatuto, vai colocando o preceito, porque tem essa nuance. São sinônimos, mas cada um tem a sua nuance. Dando continuidade, então. Agora, o terceiro agrupamento, relacionado à letra Gimel, que tem o som da nossa letra G. No versículo 17. Sê generoso ao teu servo, que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que contemple as maravilhas da tua lei. Peregrino sou eu na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste os soberbos, amaldiçoados, que se extraviam dos teus mandamentos. Desvenda de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Ainda que os príncipes se sentem e falem contra mim, o teu servo meditará nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são meu prazer, homens de meu conselho. Então vamos lá, a parte central, aqui novamente você tem divisão em 3 trechos. A divisão de cada trecho eu indico pelo tracejado. O centro aqui se encontra então nos versículos 20 e 21. Consumida está a minha alma de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste os soberbos amaldiçoados que se extraviam dos teus mandamentos. Deixa eu fazer só uma observação aqui necessária. Parece que ficou pesado, né, o versículo 21. Tu repreendeste os soberbos amaldiçoados. Aí antes que alguém saia aí dizendo, agora eu tenho então direito, né, legal de chamar alguém de desgraçado, amaldiçoado ou coisa do tipo, né? Existem várias palavras para maldição na Bíblia. Essa aqui fala de maldição como resultado do juízo de Deus. É o tipo de maldição que não cabe a ninguém. É resultado única e exclusivamente do juízo de Deus. É essa palavra que aparece aqui, arurá, que fala desse tipo específico de maldição. Tem também um detalhe interessante aqui. Você tem no meio, aqui o trecho central que é o mais importante. Aí no primeiro trecho, desvenda os meus olhos. Lá no versículo 18. Aí no versículo 21, que é o último trecho, desvenda de sobre mim. É interessante como ele faz esse contraponto. As nossas traduções colocaram até o versículo 22, tira, né? E aí você até poderia também, no versículo 18, colocar tira de meus olhos, né? Mas aí para marcar que é o mesmo verbo, né? Porque a melhor tradução é desvendar. É interessante ainda que esse verbo, que é o verbo galá, fala também de revelação de Deus. Então, desvendar os meus olhos significa revela-me a tua vontade.
Agora, tira, desvenda, né, o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Vamos agora ao quarto e penúltimo agrupamento, relacionado à letra Dalet, que corresponde à nossa letra D. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi ou relatei, e me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Agora o versículo 28. A minha alma lacrimeja de tristeza, ou verte lágrimas, derrama lágrimas de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade, e que a tua lei me favoreça. Escolhi o caminho da verdade, decidi-me por teus juízos. Agora, versículos 31 e 32. Apego-me aos teus testemunhos, ó Adonai, ó Senhor, que eu não seja envergonhado. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, pois dilatarás o meu coração. Então, aqui, novamente, nós temos uma divisão em 3 trechos. O trecho do meio está dos versículos 28 ao 30. A minha alma lacrimeja de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e que a tua lei me favoreça. Aí no versículo 30, escolhi o caminho da verdade, decidi-me por teus juízos. É bem interessante esse contraponto que é feito entre o versículo 29 e o 30. A melhor tradução é essa, é que a tua lei me favoreça. Se eu quero ser favorecido pela lei de Deus, o que é necessário? Está lá no versículo 30. Que eu escolha o caminho da verdade. É uma escolha. Hoje escolheis a que Deus sirvais. Ninguém pode ser constrangido a servir a Deus. E Deus não quer isso. Mas aqui está falando que, uma vez que eu desejo que a lei me fortaleça, que a lei me favoreça, então que eu escolha o caminho da verdade e que eu me decida por teus juízos. Um outro detalhe bem interessante, aqui no versículo 26, é mais na frente, quando falar de responder. É uma coisa bem interessante. O verbo responder e afligir é exatamente o mesmo no hebraico. Só o contexto que vai definir quando está falando de resposta e quando está falando de aflição. Nos momentos de aflição, nós temos a certeza que Deus nos ouve e nos responde. Porque alguém pode dizer, Deus ouve, mas Ele não vai me responder. Não, Ele responde. Basta que nós estejamos atentos à voz do Senhor para ouvirmos essa resposta. Mas na aflição, Deus Ele nos responde.
E chegando então ao último agrupamento relacionado à letra Re. Re, alguns dizem que equivale ao nosso H, mas na verdade não é o nosso H. É o H, por exemplo, da língua inglesa, que tem esse som de R bem fraquinho. Re. Instrui-me, Adonai, o Senhor, sobre o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Faz-me entender e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela me comprazo. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de ver a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua declaração ao teu servo, a qual é para os que te temem. Desvia de mim o opróbrio que receio, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Aqui, novamente, uma divisão em 3 trechos. O trecho do meio, que, portanto, é o principal desse agrupamento. Versículos 36 e 37. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de ver a vaidade e vivifica-me no teu caminho. A iniciativa de seguir, adorar a Deus, deve ser nossa. Mas, obviamente, nós somos pó e cinza, como numa outra passagem bíblica diz. Deus sabe que nós somos fracos. O Evangelho de Mateus trabalha muito essa questão dos homens de pouca fé e os discípulos pedindo, né, Senhor, aumenta a nossa fé. A própria oração, modelo do Pai Nosso, diz: não nos deixes cair em tentação. Então, é óbvio que a iniciativa tem que ser nossa, mas nós precisamos pedir forças a Deus para que nós possamos nos manter nesse caminho. Por isso que diz aqui, no versículo 36, inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de ver a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Nós chegamos então à conclusão dessa primeira parte. Ela pega 5 agrupamentos, 5 letras, e esses 5 agrupamentos eles vão fazer uma disposição que nós chamamos de quiasmo. É como se fosse aquela disposição em forma de candelabro, que eu já expliquei em outras situações. É como se fosse, você olha, é como se fosse o candelabro deitado. Então nós temos aqui: bem-aventurado o que anda, versículos 1 ao 8, vai corresponder à linha, lá nos versículos 33 ao 40, instrui-me em teus caminhos. Segunda subparte, né? B, regozijo-me em caminhar, versículos 9 ao 16, corresponde a B', nos versículos 25 ao 32, faz-me compreender teus caminhos. E a parte central, a subparte central, que é a primordial de toda essa primeira parte, dos versículos 17 ao 24,
que é um desejo do salmista. Faz-me bem e viverei. Essa, então, é a subparte principal aqui dessa primeira parte. Nós, então, analisamos esse início do Salmo 119, apenas os 40 primeiros versículos. Domingo, agora, nós estaremos analisando, então, a segunda parte, que vai, então, dos versículos 41 ao 80. Novamente, nós teremos essa segunda parte vai ser formada por 5 agrupamentos de letras, por isso que cada letra tem 8 versículos, 8 vezes 5, 40. Cada agrupamento dividido em 3 trechos, como aconteceu aqui, e novamente no final nós teremos essa organização em forma do que nós chamamos de quiasmo. Estaremos agora orando. Embora seja um salmo trabalhoso, porque alguns podem pensar assim, ele é tão repetitivo, então não necessita que eu leia o Salmo 119 todo, ou que eu estude o Salmo 119 todo. É muito trabalho, dá trabalho. Hoje eu fiquei o dia todo trabalhando os 80 primeiros versículos. Mas eu só vou dizer uma coisa: se Deus não desejasse que lêssemos na íntegra esses 176 versículos e meditássemos em cada um desses versículos, ele não estaria na Bíblia. Então, por isso que vamos aproveitar agora e fazer uma análise minuciosa desse salmo. Então, estaremos dando continuidade agora no domingo. Amém? Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais este estudo da Tua Palavra. Abençoa cada um dos lares alcançados por esta transmissão, Senhor. E a Tua igreja pede, Senhor, pela Tua misericórdia, que a Tua misericórdia, Senhor, se manifeste sobre cada habitante, não somente aqui do Brasil, mas de todo o planeta Terra. Que a Tua misericórdia, Senhor, se manifeste a esta humanidade. Que vidas preciosas sejam poupadas, Senhor. Que vidas não venham mais a sofrer, Senhor, num leito de hospital. Pai querido, e que muitos outros, que mesmo sem serem atingidos por essa doença, estão perdendo empregos e oportunidade de levar o sustento para os seus lares. Senhor, segundo Crônicas 7:14, diz que o povo que se chama pelo Teu nome busca a Tua face. E é o que nós estamos fazendo, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, para que o Senhor responda desde os altos céus e assim sare esta terra. Tudo nós colocamos aos pés do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.